Então, voltando. Então, a gente viu, né, que a diabetes ela pode ser causada por dois, né, grandes motivos. Né? Ou pela falta, né, de insulina, né, porque o pâncreas não produz insulina, e aí, consequentemente, né, a gente está falando da diabetes tipo 1, né, no caso que a insulina ele não faz mais efeito, que aí a gente está falando, né, da diabetes do tipo 2. E aí, gente, a gente vai ver que a diabetes ela é chamada de doença crônica, por quê? Porque tanto a diabetes do tipo 1 quanto a diabetes do tipo 2, as duas vão durar mais do que 3 meses. Né? A partir do momento que o indivíduo ele é considerado como diabético, seja o diabético do tipo 1, seja o diabético do tipo 2, ele vai a partir desse momento, né, viver com isso para sempre agora, né, tomando todos os cuidados. E aí, gente, é o que eu quero falar com uma coisa para vocês. Não significa, né, que, por exemplo, o diabetes do tipo 2, né, que é o diabético, né, que ficou por causa das questões dos hábitos alimentares, por causa da questão idade, que a insulina ela não vai mais fazer efeito, não significa que o indivíduo ele tem a diabetes controlada e não precisa mais fazer o uso da medicação, que acontecer isso, né, ele só controlar, né, a glicose a partir dos hábitos alimentares, não significa que ele não toma a medicação, que ele não é um diabético, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando tratar disso. E aí ver que além da diabetes do tipo 1, existem o tipo 2 e também existem outros tipos de diabetes, né? Por um exemplo, existe a diabetes gestacional. Diabetes gestacional, gente, é quando a diabetes ela surge somente no período da gravidez, né? A partir do teste de glicemia em jejum que a gente viu lá em materno, né? Onde ela só vai aparecer depois da 22ª semana, né? E o que acontece? Na diabetes gestacional, o indivíduo ele pode, essa mulher ela pode ou não continuar com essa diabetes depois que esse RN nascer, né? A criança nasceu, pode, né? Os níveis de glicose dela voltaram ao normal, o pâncreas voltar a funcionar normalmente, a fazer ação, como não. Ela talvez, a partir do momento em que essa criança ela nasça, talvez ela se torne uma diabetes do tipo 2. Tá? E aí, por isso que logo após o parto, né, deve-se, né, continuar o acompanhamento, né, para identificar se essa mulher se tornou uma diabetes do tipo 2 ou não. Tá? Mas, além disso, existem outros tipos de diabetes. Né? A do tipo LADA e a do tipo MOD. Né? Elas são muito parecidas com o do tipo 1 e a do tipo 2. Mas a gente vai ver que tem algumas questões diferentes. Qual seriam essas questões? Né? Quando a gente está falando do LADA, gente, a gente está falando de uma diabetes do tipo 1, né? Um pouco mais agravada. Por quê? Né? No caso da diabetes, a gente está falando de um indivíduo que ele é adulto, ou seja, né, ele não tinha, o pâncreas dele produzia insulina corretamente, né, ele adquiriu a diabetes do tipo 2, né, e aí, diabetes do tipo 2 é o quê? Né? É diabetes onde o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não faz efeito. Mas aí, gente, no decorrer dessa vida desse indivíduo, que ele produzia insulina, né, mas não fazia efeito, do nada o pâncreas para de produzir insulina. Ou seja, nada mais é do que um adulto,
que não produz mais insulina. É basicamente como se fosse a do tipo 1, mas só que acontece já quando o indivíduo é adulto, e não, né, uma doença, né, genética, né, de nascença do indivíduo. Tá? Então a gente vai ver que nesses casos é bem mais grave, porque a gente vai precisar readaptar a vida desse indivíduo toda para agora, né, quando adulto, ele se tornar insulinodependente. Tá? Então, né, LADA é isso. LADA, né, é um tipo de diabetes onde esse indivíduo, quando adulto, para de produzir insulina. Tá? O MOD, né, é o contrário. É uma criança, né, que ela produz insulina, mas ela não faz efeito. É como se fosse, gente, a diabetes do tipo 2. Mas só que, em vez de ser um adulto decorrente, né, das questões alimentares, não. Né? É uma criança que produz a insulina, mas a insulina não é efeito nela. Isso atualmente, gente, está sendo muito comum cada vez mais. Né? Estão tendo estudos ainda feitos o porquê disso, né? Porque está surgindo muitas crianças agora, né? Nascendo muitas crianças que nascem, né, sem a diabetes do tipo 1, né? Que segue a sua vida normalmente, e aí ainda na infância acontece que eles continuam com insulina, mas essa insulina não faz mais efeito. E aí, consequentemente, ela vai precisar fazer medicações. Tá? Então, né, a gente então tem esses 5 tipos de diabetes. Né? Diabetes do tipo 1, né, onde esse indivíduo nasce, né, com o pâncreas não produzindo insulina ou produzindo em pouca quantidade. A do tipo 2, né, que esse indivíduo, durante a vida dele, dos hábitos alimentares, ele produz insulina, mas essa insulina não faz efeito. A gestacional, que é por causa da gestação. Né, que é um adulto que para de produzir insulina. E o MOD, né, que é uma diabetes onde a criança, né, produz insulina, mas não faz mais efeito. Tá? E aí, como é que eu vou diagnosticar? Né? Eu vou falar que o indivíduo tem ou não tem, né, a diabetes. Essas referências, gente, que eu coloquei para vocês, é de um indivíduo adulto, tá? E o indivíduo que vai fazer o exame de glicemia em jejum, né? Ele tem que estar com a glicemia dele, né, o nível de glicose dele, de 60 até 99. Se está mais que 99, né, entre 100 a 125, ele ainda não é diabético, mas tem uma possibilidade muito grande de se tornar. Né? E a partir de 126 já é considerado como pré-diabético. Principalmente, né, durante a gestação, para tentar diagnosticar uma diabetes gestacional, é feito um exame, que é o TTGO, né, que é o teste de tolerância à glicose, né, onde o dele, após aquele líquidozinho, né, que se toma, que é a glicose, que é um líquido cheio de glicose, o normal é que seja menor que 139, né? O diabético, né, não chega a 200 e isso tem a diabetes gestacional. Tem também, né, a questão da hemoglicada, né, que quando o indivíduo tem mais do que 1,5, né, é considerado, né, como diabético já automaticamente. E a glicemia casual, gente, é quando esse indivíduo ele faz o teste em casa, né? Ele faz, né, através, né, do aparelho, né? O aparelho é de HGT,
ele faz a sua verificação em casa, e aí, se ele conseguir, né, uma porcentagem maior que 200, né, se ele o valor maior que 200, consequentemente, ele já é considerado como diabético. Por que isso, gente? Por que maior que 200? Né? Porque esse indivíduo, né, ele pode ter acabado de fazer uma refeição, né? Ele pode estar em processo de absorção dos alimentos ainda, né? Então, consequentemente, só a partir mesmo de 200 que é considerado, né, como diabético. Até aqui, gente, tá tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou entrar lá no chat rapidinho para conseguir ver se vocês estão conseguindo me ver. Ok. Me dá mais uma posição, mais alguém. Bem, ok. Tá, então vou continuar então, tá bom? Então, o que acontece? Né? A gente viu, né, como diagnostica. Né? Então, percebi que o indivíduo ele é diabético. Né? Como eu falei para vocês, né, existem diabéticos do tipo 1 e a do tipo 2. Normalmente, todos esses exames eles são feitos principalmente com indivíduos do tipo 2, né, com indivíduos adultos, para identificar, né, a diabetes do tipo 2. Por quê, gente? A do tipo 1, eu já sei que o indivíduo, né, ele é diabético. Eu já consegui diagnosticar lá atrás. Né? Então, esses exames, que são exames de rastreamento, eles tentam identificar certos grupos de indivíduos, que é o que a gente chama de fatores de risco, ou grupos de riscos. E aí, quem seriam essas pessoas? Né? Seriam pessoas com a idade, né, igual ou acima de 45 anos, né, quem já tem histórico na família de diabéticos, né, pessoas que têm, né, o IMC, né, acima de 5, ou seja, que em sobrepeso ou em obesidade, né, que atualmente a maioria da população, né, o sedentarismo, pessoas, né, que têm HDL baixo, né, e aí a gente vai ver, né, HDL e LDL. Qual é a diferença, né? HDL é o colesterol conhecido como colesterol bom. Então, esse colesterol, o HDL, ele tem que estar elevado e o LDL, né? E é o que aqui o indivíduo que está no grupo é o contrário. O HDL está baixo e o LDL está alto, tá? Pessoas que têm hipertensão, né? Mulheres, no caso, que já teve diabetes gestacional ou que tiveram macrosomia, né? O que é macrosomia, gente? É quando o bebê ele nasce muito grande, que é muito comum, um sinal de que a mulher teve uma diabetes gestacional. E o uso das medicações, né? Que, consequentemente, esse indivíduo já é considerado como diabético. E aí, né, o que acontece? Qual é o tratamento para diabetes do tipo 1? Como eu falei para vocês, gente, a diabetes do tipo 1 o tratamento mais específico é a insulina, né? Porque o indivíduo não produz ou produz em pequena quantidade. Então, o tratamento é a insulina. Né? Existem dois tipos de insulina: a insulina regular e a insulina NPH. Né? A regular, gente, é a insulina que vai fazer efeito rápido. Né? Ou seja, administrei, ela tem entre meia hora a 1 hora para poder fazer efeito no máximo. Ou seja, quando a glicose do indivíduo está muito alta, né? Ou quando ele, no caso, se ele, né, que a glicose subiu, ele vai fazer a utilização da insulina regular. Na NPH, é uma insulina que vai fazer efeitos a longo prazo.
Ou seja, vai demorar para fazer efeito no indivíduo, né? Então, normalmente, os indivíduos, né, que eles se alimentam, né, e precisam controle, né, após essa alimentação, né, essa glicose, para esse organismo absorver a glicose, né, de uma forma lenta e que não cause para esse indivíduo, ele vai fazer a NPH, porque a NPH tem o efeito lento, tá? Então, essa é a diferença. Insulina regular faz o efeito rápido, insulina NPH faz o efeito lento. As duas são feitas por via intradérmica, tá? Toda é feita por via intradérmica. E aí eu coloquei, né, alguns locais que podem ser feitos a insulina, né? Abdômen, na coxa, no braço, né, na região da cintura, né, dos flancos, e no glúteo, né? Lembrando que com a aplicação dela intradérmica, né, um ângulo perfeito, né, ângulo, né, de 15 graus, né? E basicamente a gente vai utilizar, né, a seringa de 1 ml e, né, vai utilizar a agulha marrom, tá? Que é aquela menor agulhinha. E aí, o que acontece? Existem indivíduos, né, pessoas que têm a diabetes do tipo 1, que somente a insulina vai estabilizar, né? Somente ele utilizando a insulina, ele vai fazer esse controle de bem. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que além da insulina vai precisar fazer a utilização de medicações, né? Os mais famosos, né, o glifage XR e, né, em casos um pouquinho mais graves, a metformina. A diabetes gestacional, gente, o mais indicado é que não se utilize, né, medicações, né, até mesmo se espera que essa mulher, após a gestação, após essa gestação, ela volte, né, com a sua produção de insulina normal, que faça efeito, e, consequentemente, ela não se torne uma diabética. Então, na maioria das vezes, a diabetes gestacional vai ser controlada por hábitos alimentares, né, pela mudança de hábitos alimentares de não saudáveis para saudáveis. Em alguns casos mais extremos, que de verdade utilizar a medicação, né, que é basicamente a mesma medicação do que a anterior, né, vai ser a glifage, normalmente é o glifage que é utilizado. Diabetes do tipo 2, né? A diabetes do tipo 2, normalmente, né, é utilizado também, né, o glifage, né, e a metformina, que são as medicações mais famosas, né, esse combate à diabetes, mas além dessas medicações contra a própria diabetes, a gente vai ver que também são utilizados os inibidores, né, de alfa-glicose, que vai impedir, gente, que o organismo absorva o maior número de glicose, né? Ou seja, vai impedir que essa medicação, né, vai impedir que o corpo absorva lá no processo de absorção dos alimentos no intestino, né? Vai impedir que absorva uma maior quantidade de glicose, que, consequentemente, vai ter uma menor quantidade de glicose dentro do sangue, tá? Na corrente sanguínea. Além disso, né, a gente pode utilizar também a sulfonilareia, né, que estimula a produção pancreática de insulina. Que aí o que acontece? Né? Nesses casos, a gente vai tentar produzir, vai tentar estimular as células do pâncreas, né, a insulina. E como essas células são novas, né, a gente está estimulando elas, que muitas das vezes elas não estão funcionando, né, e até mesmo surgindo células novas, talvez, que não é em todos os casos,
né, a gente vai fazer com que essa insulina que foi produzida seja uma insulina que tenha um efeito, né? Ou seja, né, essa medicação como objetivo produzir insulina, né, que seja, né, eficaz, né, que ela possa, né, que ela consiga combater os níveis de glicose. Por fim, gente, a gente vai ver que, na verdade, a nossa maior preocupação com a diabetes, né, não é ela propriamente dita, é as sequelas que a gente vai ver que podem vir dela, né? São as sequelas da doença, né? Normalmente são a diabetes, ela acaba trazendo sequelas que são outras patologias, né, que na verdade vão agravar o quadro desse indivíduo, né? Então a gente vai ver que esse indivíduo, né, que tem a diabetes, ele pode ter vários outros tipos de patologias, né? Um dos mais, né, vamos dizer assim, dos mais simples é a questão da cicatrização, né? Que esse indivíduo ele vai ter a cicatrização dificultada, né? Ele, por exemplo, tem uma ferida, né? E aí, consequentemente, essa ferida vai ser muito difícil de ser cicatrizada. E isso é muito ruim, gente, porque normalmente esses indivíduos que têm a diabetes do tipo 2 são diabetes, são pessoas, né, no caso, idosas. Ou seja, a pele dele não vai se refigurar tão fácil, né? Não vai criar tecido novo tão fácil, né? E além disso, você ainda vai ter problemas na cicatrização. Então você imagina, né, se esse indivíduo tiver uma úlcera, né? Porque mudaram ele de decúbito, né? Abriu uma úlcera. Vai ser muito difícil se o indivíduo for diabético dessa úlcera fechar, né? Só com um acompanhamento bem de perto mesmo. Mas além disso, né, a gente vai ver, né, que o indivíduo diabetes ele pode ter AVC, né, decorrente mesmo dessa própria questão da cicatrização, né, que normalmente vai estar associada à questão das plaquetas, né, e aí normalmente esse indivíduo ele pode ter um AVC hemorrágico, né, então os diabéticos eles têm uma maior probabilidade de ter, né, AVC, problemas visuais, né, que no caso atingir a retina, no caso seria a retinopatia, né, onde esse indivíduo ficar com a retina oca, né, e aí, consequentemente, vai diminuir a possibilidade visual, a acuidade visual, né, a nefropatia, né, que vai acabar atingindo os rins, né, que normalmente, gente, o indivíduo que tem diabetes, a gente vai conseguir ver no exame de EAS, né, que é o exame, né, com relação às características da urina, né, e nesse caso, os sedimentos, a gente vai ver que nesse exame de EAS, a gente vai ver que essa urina, ela tem muita glicose, né, que junto dessa urina tem muita glicose. E aí, por quê? Né? Porque normalmente a diabetes acaba prejudicando o rim também. E aí, esse rim começa a não filtrar corretamente. E aí, por isso, né, que normalmente surgem, né, a glicose, no caso, na urina. A gente casos, né, da neuropatia e das doenças periféricas, né, onde, gente, normalmente é onde os indivíduos diabéticos, eles surgem com as úlceras, né, que no caso, né, pode ser uma úlcera por pressão, mas como acaba-se a diabetes atingindo os nervos, né, a gente vai ver que esses indivíduos diabéticos normalmente têm úlceras, né, que a gente conhece como úlceras venosas e úlceras arteriais, né? E aí, por isso que muitas das vezes esses vasos sanguíneos eles vão ficar prejudicados. E é onde começa a surgir o tão famoso falado pé diabético, né? Que esse indivíduo,
né, ele não vai ter a vascularização correta, né, dos membros inferiores, principalmente. E aí, no caso, né, é onde começa a abrir as úlceras, né, que normalmente está perto da região da tíbia ou da fíbula, que é o mais comum aparecer, as úlceras venosas e arteriais. E aí, esse estado ele só vai se agravando, né, se não for controlado os níveis de glicose, né? Esse indivíduo ele não começa a ter a circulação correta nos membros inferiores, principalmente nas partes dos pés, e aí por isso que se não, né, controlado, esse indivíduo ele começa, né, a sofrer os processos de alterações, né? Basicamente esse pé, né, esse membro, ele vai começar a necrosar, porque recebe, né, vascularização, ou seja, não recebe sangue corretamente, e aí, né, as células começam a o quê? Morrer, né, porque não recebe oxigênio, ou seja, essa parte do corpo vai começar a necrosar. E aí, essa parte, gente, basicamente, se não for feito a questão da amputação, pode trazer um processo infeccioso, e aí a pessoa pode morrer pela sepse, né? E aí, aonde a gente entra, vamos numa sinuca de bico. Por quê? Porque ou a gente vai fazer a amputação desse indivíduo, né, do pé desse indivíduo, do membro desse indivíduo que entrou em necrose, ou esse indivíduo ele vai morrer de infecção generalizada. E aí, qual seria o melhor? Né? E é muito ruim tudo isso, porque a gente vai ver que além dessa, né, da diabetes, que já é muito complicado, o indivíduo ter o controle, ser responsável em controlar os níveis de glicose dele, por todas essas complicações que possam ter, se ele amputar um membro dele, a gente ainda vai ter a questão relacionada à reabilitação. Ou seja, a gente vai, como profissional de enfermagem, a gente vai ter que dar as opções para ele conseguir viver, né, continuar a vida dele com um membro amputado, né? Que aí foi o que a gente viu lá na anteriores, antes da gente, né, parar as aulas presenciais, que seria basicamente a prevenção terciária, ou seja, saber viver com as sequelas relacionadas a determinada doença. E é isso, gente. Dúvidas? Vem comigo. Ok. Alguém perguntou alguma coisa? Fala, Rebeca. Tô olhando. Eu vou explicar, só vou tirar da Rebeca e explico, tá? Um momentinho, Cristiane. Cristina, desculpa. Você viu a pergunta que eu te mandei? Não. Então, eu perguntei por que fica duro nas regiões onde a gente aplica várias vezes. Porque eu estava no estágio e eu fui aplicar insulina numa senhorinha. A perna dela não tinha como, no glúteo não tinha como, na barriga já estava muito duro mesmo. É muito estranho. Por que acontece isso? Porque o que acontece? A medicação, ela é aplicada intradérmica. Ou seja, é aplicado logo abaixo da pele. Né? E aí, a medicação ela vai ser diluída, né, ser absorvida, né, pelo organismo. Mas uma quantidade dessa insulina vai ficar nessa região intradérmica. Né? Ou seja, se formasse como se fosse uma casquinha, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, quando você derruba em algum lugar, né, e deixa ali durante algumas horas, não fica como se fosse uma crosta? É basicamente a mesma coisa.
né, essa insulina, ela não é completamente absorvida pelo corpo, pelo organismo. E aí, se você aplicar, né, várias vezes naquele mesmo lobo, né, ele vai começar a ficar endurecido. Por isso, é indicado a fazer o rodízio. Mas, infelizmente, quando, por exemplo, a pessoa utiliza a insulina durante muito tempo, acaba-se que não vai começar a não ter mais locais para você fazer rodízio. Porque todos os locais vão começar a ficar endurecidos. Entendeu? E aí você tem que começar a mudar o posicionamento. Eu não sei se você viu na parte, né, que estava a deslocação. Por exemplo, na coxa. Né? Aí você vai começar a coxa lateral, na coxa central e na coxa posterior. Entendeu? Em um próprio local, né, você vai tentar fazer rodízios, né, entre esse mesmo local, para fazer em locais em posições diferentes. Para tentar. Não significa, né, que com certeza vai chegar em algum momento que você não vai ter como. Esse local vai ficar endurecido. E aí você vai ter que meio que, vamos dizer assim, ser um pouco mais invasivo. E aí, eu não sei se aconteceu isso com você no estágio, né, nesse caso que você está falando. Dependendo dos casos, vai ter que mudar até mesmo a questão da agulha. De fazer a agulha, que a gente faria uma subcutânea, a gente vai precisar utilizar essa agulha para poder invadir, para passar, vamos dizer assim, essa parte endurecida. Entendeu? Porque senão não vai fazer isso. Endurecida, né, ela não foi absorvida. Se você aplicar vezes em cima dessa parte, né, que não foi absorvida, a que você aplicou agora não vai ser absorvida de novo. E aí o nível de abaixa. Ah, entendi. A gente teve que aplicar na parte de dentro da coxa, assim, perto da virilha. Mas porque para fora tava muito duro mesmo. Entendi. Isso aí você basicamente vai ter que começar, por exemplo, aí quando começar a endurecida, aí você tenta trocar local, entendeu? E vai ter que ficar fazendo esse rodízio, porque infelizmente chega um momento que não tem mais local para aplicar. Entendeu? E aí, de verdade, quando não tem esses momentos, quando chega esses momentos, você vai ter que, vamos dizer assim, romper a resistência, entendeu? Dúvida, gente? Perdeu, Ana. Era isso. A gente já tá na parte das dúvidas, na parte de ir embora. Eu vou disponibilizar, né? Antes de responder a Cristiana, eu vou disponibilizar para vocês que nem eu combinei com as outras turmas. Eu estou disponibilizando o Lightroom, né, a gravação da aula, e normalmente eu também estou jogando no YouTube. Aí eu passo o link para vocês, para que vocês tenham acesso mais fácil, tá? Com relação às provas, como vai ser feita? Na semana que vem, a gente vai ter mais uma aula, que é, no caso, a aula de hipertensão, né? Vou fazer uma atividade com vocês, o nosso... que vai ser a nossa prova. Porque vocês já fizeram um teste. E falando nisso, né? Eu vou gravar um vídeo, né, depois, dando as notas de vocês. Tá? E aí, né, vocês já fizeram um teste, vão, né, fazer o trabalho, né, que já estava combinado, né, e aí a gente faz a prova, tá? Que, no caso, vai ser essa atividade que vocês semana que vem. E aí, eu vou dar aula, vou jogar a atividade, e aí vocês vão fazer essa atividade com o prazo de me entregar até a outra semana. Tá? Que aí, no caso, seria uma nota da prova de vocês. E aí, em relação ao trabalho, né, tinha sido dado prazo de 15 dias, né, para voltar aos normais. Possivelmente, pelo nosso quadro, né, que
principalmente eu tô vivendo, né, lá no hospital, eu tô vendo que provavelmente não vai ser só esses 15 dias, né? Não tem certeza, né? Na verdade, ninguém tem certeza, mas provavelmente não. E aí, possivelmente, gente, eu devo pedir para vocês me enviarem o trabalho por e-mail, tá? Ou eles estão tentando criar, lá no Classroom tem uma opção de enviar pela plataforma, né? Que eu, de verdade, eu ainda não tive tempo de ver. Eu vou tentar ver hoje mais tarde. E aí, dependendo de como for, eu vou pedir para vocês enviarem o trabalho ou por e-mail ou lá pela plataforma que eu, no caso, estudar como funciona e passo para vocês direitinho, tá? Que aí a gente consegue fechar, né, as 3 notas e aí, consequentemente, fechar a média de vocês para terminar o módulo. Conseguiram entender? Tá. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Agora vocês podem abrir o som. Quero ouvir vocês. Tá todo mundo calado, tô aqui falando. Tá carente, Manuel? Tô sentindo falta de vocês nos meus sábados, alegrando minha vida. Tá com saudade aqui, Manuel? Oi. Vamos fazer um resumo pra mim, rapidão? Não, você vai assistir a aula depois. Ideia mandou chegar atrasada. 4 horas da tarde, você quer assistir a Agora não, eu procurei, era 3h20, ia entrar, eu consegui entrar só naquela hora. Aham, sei. Tá bom. Mas é sério, vai ficar... Eu vou disponibilizar pra vocês. Aí depois tu assiste com calma. E aí, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Ah, tá, então tá bom. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá, então só recapitulando. O teste nós já fizemos. Correto. Semana que vem vai valer como prova e vai ter entrega do trabalho que vai ser por e-mail lá na plataforma. É isso, né? Correto. Pra fechar a nota. Isso Tá. aí. Aí eu vou fechar a média né? Aí a média de vocês, né? Vai continuar a mesma coisa. Se atingir o 7, tchau. Né? Próximo módulo a gente inicia. Se não, eu faço uma atividade extra para quem for de recuperação. Tá bom então. Tá bom? O próximo módulo deve ser assim, por videoaula? Então, Ana, eu tô falando, né? O combinado, né, até o momento é que não seja, né? Que na verdade tinha sido só interrompido dias. Mas assim, eu tô trabalhando lá na Fiocruz, né? Linha de frente direto de verdade. Arrasou, hein? Possivelmente vai ser assim, Ana. Melhor, né? Melhor não arriscar. Ouviu, professor? Não ouvi, Dalila. Arrasou, tá na Fiocruz. Arrasou, eu vi no Facebook, professor. Você Cara, não. Primeiro lugar. Não sabe de nada, inocente. Chorei na vida pra conseguir. Chora! Ô, professor. Oi. Tira uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta. Por que o pé do diabético, uma vez que é amputado, só fica enfaixado? Porque ele normalmente, Dalila, ele perde a sensibilidade. E aí o que acontece? Mesmo a parte que ainda não está amputada, ele pode ferir e não sentir. E aí, como eu falei para vocês, é difícil a cicatrização, entendeu? Ah, entendi. Então, quando ele está enfaixado, ele não está cicatrizado? Ele é para evitar que ele se machuque. Porque tá. Normalmente ele não tem sensibilidade ali naquela parte. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E aí, meninas? Comigo, falem mais dúvidas. Pergunta como foi no final de semana. Professor, você estudou muito para passar naquela prova? Muito, né? Cara, eu vou te falar, não. O melhor professor é o senhor, cara.